Hoje no Cartório Contemporâneo, o Dr. José Renato Nalini entrevista a doutora Bianca Castelar de Faria. Uma live sobre os destaques da Lei 14.382 de 2022. Confira um trecho da live sobre fundos de investimentos e registro de imóveis. Eu sou Duda Meirelles e esse é o Cartório Contemporâneo. A live falando de registros trouxe um tema interessante da complexa relação entre os fundos de investimentos e o registro de imóveis. Ela contou com o oficial do 2º Registro de Imóveis de Jundiaí, São Paulo, Marinho Debinski Kern, e o oficial do Registro de Imóveis de Guarujá, São Paulo, Francisco José de Almeida Júnior. Também cumprimentar Marinho, aí um amigo querido, um companheiro intelectual, né? Escrevemos conjuntamente uma obra sobre os princípios do registro de imóveis, cursamos juntos os créditos do doutorado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. É um prazer enfrentar esse desafio, né? Na sua companhia. Um desafio bastante grande, um tema espinhoso, que é discorrer sobre os fundos de investimento. Os fundos de investimento contam com uma bibliografia bastante extensa, impossível de ser dominada num curto espaço de tempo, mas essa bibliografia trata, em sua imensa maioria, de temas marginais ao registro de imóveis, né? Nós vamos encontrar muita coisa sobre discussão da natureza jurídica dos fundos de investimento, um tema realmente muito espinhoso e cheio de aporias, né? Assim, existe quase uma impossibilidade de sistematização lógica do tema. Mas, especificamente sobre registro imobiliário, a bibliografia é bastante escassa. Nós temos aí nosso colega, né? Carlos Elias, de Brasília, escreveu um artigo bastante substancioso sobre o tema. Nós temos alguma outra coisa na RDI também a respeito, mas é um assunto que comporta ainda, demanda uma elaboração mais aprofundada. Nós estamos aqui, temos a pretensão de dar uma modestíssima contribuição sobre esse assunto, que até nós vamos, eu imagino que isso vai ficar bastante claro para a audiência ao longo desses nossos debates. Me parece ser, eu dizia ao Marinho, que é a melhor expressão no mundo do direito da figura do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Nós procuramos uma saída, encontramos uma contradição insuperável, buscamos então a saída contrária, o caminho alternativo, e nos deparamos também com um outro problema. O raciocínio é quase sempre circular. E, Marinho, eu lhe pergunto o que é o fundo de investimento, como se constitui, modalidades. Faça para nós aí uma apresentação do assunto. Esse tema realmente ele é desafiador, mas é um tema extremamente relevante, porque no dia a dia das serventias extrajudiciais é cada vez mais frequente o ingresso de títulos que dizem respeito a fundos. Então, esse tema toca de perto aí os registradores imobiliários, também os colegas aí tabeliães de notas, evidentemente, que precisam instrumentalizar esses negócios, mas também aí os colegas advogados, magistrados, enfim, todos os operadores do direito, inclusive aqueles que se dedicam também a investimentos em geral, administração e tudo mais, né? O fundo de investimentos, ele conta com uma extensa regulamentação por parte da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e do ponto de vista legal, de lei em sentido estrito, a sua regulamentação já era bem mais modesta. Nós tínhamos aí
o regramento do Fundo de Investimento Imobiliário pela Lei 8668 de 93 e algumas pequenas disposições esparsas em algumas leis, mas sem constituir um regramento mais completo de outros tipos de fundo. A CVM, em contrapartida, ela já trazia um regulamento bem mais completo, subdividido tanto regras gerais para todo e qualquer fundo atípico, quanto regras específicas para fundos típicos. E então a gente ganhou, em 2019, uma regulamentação de caráter mais geral, mais genérico no Código Civil, com a inserção aí dos artigos 1368-C e seguintes. E, essencialmente, as instruções da CVM, a própria lei de fundos imobiliários, embora versando sobre uma espécie de fundo, e o próprio Código Civil, eles trazem a ideia de que o fundo de investimento é um condomínio, uma comunhão de recursos, por meio da qual se fazem investimentos em ativos financeiros, em bens, direitos ou ativos financeiros de qualquer natureza. Então, o Código Civil e a Instrução 555 de 2014 da CVM trazem exatamente essa ideia de uma comunhão de recursos. Na prática, como que esses fundos eles acabam funcionando? Então, as pessoas acabam aportando recursos a esse fundo, pessoas que muitas vezes, pelo volume de valores que ela tem disponível para investir, não poderia fazer grandes investimentos, teria que se contentar com investimentos mais modestos. Ela investe no fundo e isso permite com que a união de recursos de muitas pessoas gere um capital substancial para esse fundo, para que ele possa fazer investimentos mais arrojados e que tenha aí o potencial de trazer um lucro maior, ao mesmo tempo que também há alguns riscos, evidentemente. Então, além disso, essas pessoas que investem nesse fundo de investimento, elas contam com uma gestão profissional no bom andamento dos trabalhos dos fundos, que define quais são os melhores investimentos, na opinião daquele profissional, a serem feitos. Então, ela também se desonera um pouco da escolha propriamente dos investimentos a serem feitos. Essa massa de valores, essa comunhão de valores, como diz a lei, é propriamente esse fundo de investimento que, essencialmente, ele vai ser subdividido em cotas. Então, as pessoas que fazem o investimento, elas são cotistas, elas detêm uma cota desse patrimônio do fundo, mas é uma situação sui generis, como a gente vai conseguir abordar mais um pouco, porque elas não possuem uma cota sobre os bens propriamente do fundo, mas seria uma cota sobre esse patrimônio em sentido mais abstrato, em um sentido mais ideal. Esse fundo de investimento, então, compondo essa massa, essa comunhão de recursos, ele na verdade, precisa de alguns prestadores de serviço que vão permitir com que ele seja representado nos atos e que ele tenha um funcionamento adequado. Então, é muito importante nos fundos de investimentos a figura do administrador. O administrador é uma pessoa jurídica que, evidentemente, tem que ser autorizada pela CVM para exercer essa função, e o administrador é responsável por todo esse funcionamento do fundo e pela contratação de outros prestadores de serviços que se façam necessários para o bom andamento aí dos trabalhos do fundo. Nós temos também, não é obrigatório, mas a figura do gestor. O gestor já poderia ser uma pessoa tanto física ou jurídica, mas, claro, autorizada também pela CVM, que escolhe os investimentos a serem feitos. Então, a princípio, essa função cabe para o administrador do fundo, mas ele pode contratar essa função com um terceiro, que aí vai ser o gestor. Então, nós vamos ter o administrador e o gestor. Da mesma forma, é possível haver um custodiante, ou seja, uma pessoa que fica responsável, uma instituição que fica responsável pela custódia dos ativos financeiros detidos pelo fundo. É possível ter um distribuidor para distribuição. Então, é possível ter esses vários profissionais. Mas o profissional principal do fundo é exatamente o administrador. Inclusive,
essa figura, guardem bem essa ideia inicial do administrador, porque a gente vai explorar mais um pouco, que ele vai exercer um papel muito fundamental na instrumentalização dos atos e na aquisição aí de bens e direitos. Então, como que esse fundo se constitui? Essencialmente, o fundo ele vai ter esse administrador e o administrador vai elaborar um regulamento. O regulamento é um ato extremamente importante, pois é uma espécie, eu vou fazer uma comparação muito grosseira, evidentemente, e tentar, não levem isso de forma tão literal, porque para não incorrer aí em riscos e confusões. Mas é como se ele fosse uma espécie de contrato social que norteia todo o funcionamento do fundo. Então, é lá nesse regulamento que vai dizer as espécies de investimento que esse fundo faz, vai dizer qual que é a taxa de remuneração do administrador, as eventuais outras taxas, vai ter todas as informações necessárias para o funcionamento do fundo e também para passar uma segurança ao investidor, que vai saber, então, em que tipo de fundo que ele está ingressando ao adquirir uma cota. Quem elabora esse regulamento é o próprio administrador e depois ele submete a um registro perante a Comissão de Valores Mobiliários. Então, aí o fundo está regularmente constituído. É interessante notar que pelo regulamento do Código Civil, o registro na CVM é suficiente. Houve uma época em que, inclusive, a própria CVM exigia o registro também em títulos e documentos, além do registro na própria CVM. Atualmente não é mais necessário esse registro de títulos e documentos, inclusive, após a edição dessa alteração do Código Civil, a CVM reviu e adaptou os seus regulamentos. Uma classificação aqui muito importante no que diz respeito à estrutura dos fundos é a subdivisão de fundos em condomínio aberto e fundos em condomínio fechado, né? Fundos abertos e fundos fechados. Essencialmente, um fundo é aberto quando os cotistas podem solicitar o resgate das suas cotas de acordo com as hipóteses estabelecidas no regulamento. Esse resgate significa, essencialmente, devolver a cota ao fundo, resgatando, né, obtendo de volta aquele valor investido, que obviamente gera uma diminuição do capital do fundo. Nesses casos é interessante porque esses condomínios abertos, normalmente não é possível alienar a cota, como é possível o resgate. Então, a pessoa tem a opção do resgate. Geralmente, ela não pode alienar, não pode vender a cota. Embora existam algumas possibilidades em que a transferência é possível, como a cessão fiduciária em garantia de eventuais obrigações bancárias, como a transmissão causa-mortes, dentre outras possibilidades. Já o fundo fechado, o fundo em condomínio fechado, as cotas elas não podem ser resgatadas no fundo, geralmente durante o prazo de duração do fundo. Então, nesses casos, eu não posso solicitar o meu valor de volta, o valor que eu investi de volta. Por isso, diferentemente do fundo aberto, no fundo fechado é possível a livre alienação da cota. Então, a forma de se ressarcir do investimento é exatamente alienando a cota, e muitas vezes até com uma expectativa de lucro, no caso de valorização do fundo, né? Então, claro, a gente não tem aqui a possibilidade, né, pelo tempo da live, pelo nosso objetivo também, que é poder ingressar em problemas mais relacionados ao registro de imóveis, de mencionar e falar sobre todos os fundos. Mas apenas para fins de uma orientação, é importante ressaltar que existem diversos tipos de fundos. O que diferencia um fundo de outro é exatamente a modalidade, ou seja, o objeto no qual ele investe. Então, um fundo que investe em empreendimentos imobiliários é exatamente um fundo de investimento imobiliário. Um fundo que investe em créditos, ou seja, adquire créditos, é um fundo de investimento em direitos creditórios. E assim existem várias hipóteses na legislação. Tem fundo de investimento em ações, quando se adquirem ações, fundo de investimento em renda fixa, fundo de investimento cambial, fundos de investimento em multimercado, que já tem uma finalidade mais ampla, uma liberdade maior de investimentos, assim como mesmo o próprio Funcine, que é um fundo de investimento na indústria cinematográfica nacional. Então, nós temos todas essas modalidades. Geralmente, algumas modalidades são consideradas atípicas e são mencionadas e reguladas junto com
com a disciplina geral que é dada na Instrução Normativa 555 da CVM, ao passo que as outras modalidades já contam com um regramento específico da CVM. E com isso eu passo novamente ao colega Francisco para eventuais outras observações. O doutor José Renato Nalini entrevista a doutora Bianca Castelar de Faria sobre sua tese de doutorado. Veja trecho. E hoje nós temos a alegria de receber a registradora Bianca Castelar de Faria, que é titular do primeiro registro de imóveis de Joinville. Bem-vinda, doutora Bianca, é uma alegria para a Uniregistral recebê-la. Doutor Nalini, a honra é minha, a alegria é minha, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar com o senhor aqui, participante da minha banca examinadora da defesa de doutorado e um jurista admirado e respeitado por toda a classe notarial e registral brasileira. Muito obrigada. Bianca, o objeto da entrevista é conhecer melhor você, não é? Eu tive uma excelente impressão, fiquei logo cativado pela sua capacidade, pela sua simpatia, pelo seu conhecimento registral. Então eu gostaria que você contasse assim, como é que foi a sua infância, onde é que você nasceu, como foi a sua vida escolar. Fique à vontade para fazer resgatar suas reminiscências. Ai, doutor Nalini, eu sou criciumense, eu sou catarinense, né? Sou barriga verde, então, e toda a minha infância e adolescência morei em Criciúma, Santa Catarina, uma cidade, né, muito desenvolvida industrialmente, conhecida como a capital do carvão, aqui no nosso estado. E com 15 anos, eu fui fazer intercâmbio no Canadá, e fui intercambista durante 1 ano no Canadá. E eu considero que essa experiência internacional, ela abre portas, ela abre a mente, ela faz com que a gente tenha fluência num outro idioma, ela faz com que a gente tenha amigos e famílias, né, portas abertas em outro continente, e faz com que a gente veja que o mundo é pequenininho, né, que a gente precisa sonhar, que a gente precisa desbravar, que a gente precisa conhecer outras culturas. E então eu considero que esse intercâmbio, né, quando eu era adolescente, teve uma participação muito importante na escolha da minha graduação, nas minhas escolhas de vida, e inclusive agora com a escolha, né, do tema da tese de doutorado. Eu, retornando do intercâmbio, eu fiz faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, em Porto Alegre. Tive excelentes mestres, tive como professor de processo civil o ministro Teori Zavascki. Que maravilha! Hoje já falecido, mas assim, como ele deixa saudade, porque que professor maravilhoso e que ministro depois exemplar. E tive grandes professores. A minha professora depois no mestrado, da graduação, e foi minha orientadora no mestrado, também na Federal do Rio Grande do Sul, foi a professora Cláudia Lima Marques, né, dentro do direito público. Então, assim, eu acabei tendo a sorte, e como tenho até hoje, de ter grandes mestres como o senhor. E esses grandes mestres, na nossa vida, formam caráter, formam valores, formam sonhos, formam ambições. É incrível como um bom professor, como um bom mestre, nos diferencia e faz com que a gente queira ser uma pessoa melhor. Então, eu tive essa sorte, né, de ter grandes mestres na minha vida, começando em casa, porque em casa a gente tem aqueles valores, né, essenciais do que mais importa é o ser e não o ter. E após a faculdade de Direito, após o mestrado também no Direito, eu participei do primeiro concurso público do Rio Grande do Sul e assumi um registro de imóveis numa cidade chamada Três Passos, com 25 mil habitantes. E em Três Passos fui muito bem recebida, fica no noroeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina,
E uma cidade, assim, fantástica, colonização alemã e povo trabalhador, povo honesto, e em Três Passos que eu comecei a atuar com registro de imóveis, e foi onde eu me apaixonei pelo registro de imóveis, porque eu vi que com o registro de imóveis a gente consegue ajudar as pessoas. A gente consegue ajudar as pessoas a resolver seus conflitos patrimoniais, a gente consegue ajudar as pessoas a formalizar e constituir o direito de propriedade. Às vezes a pessoa trabalha uma vida inteira para adquirir a sua casa, né, que patrimonialmente falando é o único bem imóvel, e o registro de imóveis que oferece essa segurança jurídica, né, aos brasileiros, às pessoas em geral, de não ter dúvida do que é dono, não ter conflito em relação à sua propriedade. E, após Três Passos, participei do concurso público de Santa Catarina, fui aprovada, bem classificada, fiquei em primeira posição no Notas e Protesto, no Registro Civil e Escrivania de Paz, fiquei em segunda colocação no Registro de Imóveis, naquela época era uma prova para cada atribuição, e assumi com muita alegria, muito orgulho, o primeiro registro de imóveis de Joinville, aí já uma cidade com 600 mil habitantes, bem diferente de Três Passos. Aqui, né, em Joinville, eu já sou titular há 12 para 13 anos, é uma realidade completamente diferente, uma equipe, né, de 50 colegas, uma demanda grande diária de atendimento de 400 pessoas, e logo no início, assumindo, né, tanto uma serventia pequena como depois uma serventia maior, eu verifiquei que não basta a gente ser mestre em direito, ser doutor em direito, ser especialista, conhecer muito da legislação, a gente precisa exercer uma boa gestão. Sim. E exercendo uma boa gestão, a gente consegue prestar um bom serviço. Sim. Você sabe, Bianca, que eu prego há muito tempo, mas assim, voz clamando no deserto, que os nossos concursos eles precisariam ser modificados, ser alterados, exatamente para avaliar essas competências socioemocionais, né? Então, muitas vezes a gente ouve reclamações, queixas de usuários, né? De que tem muita dificuldade no acesso ao registrador. Então, as falhas são quase sempre de comunicação e não falhas técnicas, né? Então, é muito bom. Você tem talento pessoal, você tem, assim, você é vocacionada, mas nem todos aqueles que são aprovados, eles têm a noção de que eles precisam ser agentes de transformação da sociedade e precisam gostar também de gente, não só de direito registral, você não acha? Eu concordo plenamente com o senhor, eu acho que faz parte da nossa atribuição. Faz parte da nossa atribuição e é um dos requisitos lá da 8935, né? Inclusive o tratamento cordial. Nós precisamos todos entender que a gente não está prestando favor, a gente não está fazendo favor para ninguém, a gente está exercendo a nossa atividade e é direito do usuário ser bem atendido, ter os seus questionamentos respondidos, ter um prazo adequado, ágil, ter a oferta da segurança jurídica, que é o principal bem que ele busca, né, o principal resultado da nossa atividade, a segurança jurídica, né, ofertada a ele. E então, eu acredito que, né, o senhor tem razão, precisa haver uma mudança de mentalidade, de que nós não podemos estar atrás de um balcão, fechados na nossa sala, e o usuário lá que, né, se resolva com os colegas, com os atendentes, com o seu prestador de serviço. Nós precisamos oferecer soluções. Se o título registral não nos foi apresentado com todos os requisitos legais, nós precisamos conseguir ajudar os usuários a buscar a regularização daquele título, porque senão o negócio jurídico ele vai continuar existindo, ele só vai estar clandestino.
Sim. E essa clandestinidade não interessa a ninguém. É terrível, ela é uma ferida, uma mácula na economia também, na cidadania, não é, Bianca? Então, quantas matrículas tem o seu cartório? Nós temos 190 mil matrículas. Poxa vida. Há problemas de regularização fundiária em Joinville? Muita. É mesmo? Muita. Joinville é uma cidade pujante, é uma cidade muito forte industrialmente, né? É a maior cidade do estado de Santa Catarina, apesar de não ser a capital é Florianópolis, mas a capital tem 400 mil habitantes, nós somos em 600 mil, Puxa, e a colonização fortemente alemã, então aquele alemão imigrante que veio para o Brasil para se desenvolver, para trabalhar, para enriquecer, para fazer negócio. E logo após a Revolução Industrial, né, muitos imigrantes alemães trouxeram técnicas já industriais aqui para a região, que fez com que Joinville se destacasse, né, em âmbito nacional. E mesmo sendo uma cidade muito desenvolvida, né, com os 3 poderes muito fortes aqui, judiciário, legislativo, executivo, nós temos 200 loteamentos clandestinos. Então, o Poder Executivo está atuando fortemente, né, porque a nova gestão entendeu que basta vontade política, né, porque a 13.465 ela já é bastante flexível para os requisitos, né, legais, ambientais que precisam ser atendidos, e a nova gestão ela está conseguindo atuar bastante em REURB, e não ainda como São Paulo, não ainda como Minas Gerais, que são os 2 estados hoje no Brasil, né, exemplos para nós, mas em 1 ano de gestão já houve regularização de 1.700 lotes. Mas tem muitos ainda para serem regularizados. E, doutor Nalini, eu entendo que nessa parte de REURB também, assim como defende a nossa querida colega doutora Paola, aí de São Paulo, o registrador de imóveis ele precisa ter uma posição mais proativa. Ele não pode ficar à mercê do que chega no registro de imóveis, ele não pode ficar esperando as CRFs, né, serem prenotadas, protocoladas. Precisa se reunir com a associação de moradores, com entidades de classe, com o poder público, com secretaria de habitação, para que as pessoas estejam com procedimentos uniformes, estejam em sintonia e que o procedimento ande, né? Então, acho que faz toda a diferença a REURB quando o registrador de imóveis tem essa postura proativa. Ele é o protagonista prioritário, é principal nesse processo, né? Os doutores Maria Isabel Dipp, assessora jurídica da Arisp, e Moacir Petrocelli, oficial de registro de imóveis da comarca de Pedreira, São Paulo, discutiram os principais pontos dessa lei que veio revolucionar o direito notarial, registral e imobiliário. Ela mesmo, a nossa conhecida Lei 14.382. Veja um trecho. A Lei 14.382 foi a conversão da medida provisória 1085 de 2021, né? Ela foi publicada no último dia 27 e trouxe diversas alterações para o mundo registral, na Lei de Registros Públicos, na Lei de Incorporação Imobiliária, na Lei Minha Casa Minha Vida, na Lei de Parcelamento de Solo Urbano, entre outras leis. Então, vou passar a palavra para o senhor para falar um pouquinho mais dos destaques aí dessas alterações. E depois a gente começa com as perguntas que recebemos tanto no Instagram quanto nas outras redes sociais. Tá joia, muito obrigado. Vamos lá. Bom, não é uma missão fácil, né? Porque falar de uma lei tão complexa que modificou tanta coisa aqui para nós no registro de imóveis acaba sendo uma tarefa bem árdua. Mas é até importante falar dessas relevantes e profundas alterações promovidas pela nova legislação e deixar bem claro para os colegas que nos ouvem, para a nossa audiência, que assim, não é nosso objetivo aqui fixar a interpretação, enfim, dizer qual é a corrente a ser adotada.
a gente pretende explorar de maneira analítica, passando assim aquilo que de relevo veio para o direito positivo brasileiro, aquilo que pode impactar a qualificação registral, sem pretensão nenhuma de esgotar a matéria, sem pretensão de, eventualmente, adotar uma ou outra corrente em temas mais controvertidos, mais complexos, simplesmente fazer esse exame mais analítico mesmo. Então, essa é a nossa missão aqui hoje. É bom que fique claro, né? Porque às vezes a gente vai tocar em um ou outro tema que pode gerar uma certa controvérsia doutrinária, ou ainda no ambiente da regulamentação administrativa, que certamente virá, de muitos temas que foram veiculados pela nova lei, mas o fato é que ainda está tudo muito prematuro, de modo que o que a gente vai tratar aqui são as nossas primeiras impressões, tá, pessoal? Então, isso é bom deixar bem claro isso, para que a gente possa fluir de uma maneira bem positiva aqui o nosso encontro hoje. Bom, como já mencionado pela doutora Maria Isabel, a nova lei 14.382, ela veio de uma conversão da medida provisória 1085 de 2021, né? Finalzinho de ano, ali em 28 de dezembro, 27, 28 de dezembro, que adveio essa surpresa para nós, né? Com tantas e profundas alterações. O que é importante deixar claro, e para nós isso no registro de imóveis é muito importante, a gente precisa tomar cuidado, porque inúmeros dispositivos eles foram alterados durante o procedimento legislativo. Então, algumas matérias foram tratadas de uma forma na MP e foram modificadas, outras foram incluídas pelo projeto de lei de conversão, ou seja, não estavam presentes inicialmente na redação original da MP, de modo que a gente precisa acomodar essa situação toda no registro de imóveis. E há um princípio muito importante para nós, em termos de qualificação registral, que é o princípio do tempus regit actum, ou seja, a gente precisa saber qual é a legislação a ser aplicada em cada caso concreto. E para isso a gente tem que sempre observar a data da prenotação. Então, para o nosso objeto de estudo hoje, com relação às matérias tratadas pela MP 1085, ou seja, o conteúdo da MP 1085, a gente tem a data de 28 de dezembro de 21 a 27 de junho de 22. Nesse lapso temporal, serão aplicadas as regras da MP. Prenotações dentro desse ato aplica o conteúdo da MP. De outro lado, a partir de 28 de junho, prenotações lançadas no protocolo a partir de 28 de junho, que é a data da publicação da nova lei, deste ano de 22, aí sim nós vamos aplicar o conteúdo dessa nova legislação. Então, esse primeiro destaque ele é importante porque diz respeito exatamente àquilo que nós vamos aplicar por ocasião da qualificação de um título. Tá? Bom, para não ser cansativo também, porque foram muitas as alterações, a ideia nesse bloco inicial, antes da gente adentrar nas perguntas, é dar um panorama geral para vocês daquilo que de mais relevante, na minha visão, houve de alteração na legislação. Né? Então, um dos feixes aí de alteração na 6.015 foi exatamente nos róis do artigo 167. Então, tanto o inciso 1, rol do artigo 167, inciso 1, como no 167, inciso 2, nós tivemos ali a inclusão e até, em alguns pontos, uma melhoria redacional de determinados títulos, fatos inscritíveis no registro de imóveis. Né? Então, a gente pode, para exemplificar um pouquinho isso que eu estou falando, a gente pode trabalhar alguns exemplos. Então, por exemplo, um tema que sempre foi um pouco controverso, na minha opinião, nem haveria motivo para tanta controvérsia, mas o fato é que decisões, inclusive recentes, entendiam em sentido oposto ao que a lei trouxe. Por exemplo, o registro da promessa de permuta. Sempre havia uma certa polêmica, não está no rol do 671, eu posso registrar uma promessa de permuta na matrícula do imóvel? Nós temos decisões de 2021, por exemplo, da primeira vara da capital, negando o acesso ao registro por falta de previsão do rol do artigo 167, inciso 1. Então, o legislador quis, de uma vez por todas,
foram um pano aí nessa discussão, nessa polêmica, e está lá agora a promessa de permuta para registro na matrícula do imóvel, para a gente poder trabalhar isso na qualificação registral. Então, isso evidentemente nós estamos trabalhando fora das hipóteses da 4591 de 64, da Lei de Incorporação. Lá sempre esteve, já muito já, presente a possibilidade da promessa de permuta do terreno por unidade futura, né? Mas não é disso que nós estamos tratando. Estamos falando de uma promessa de permuta convencional. Tá? Então, é um exemplo para mostrar para vocês o objetivo do legislador com relação à manutenção e alteração e adaptação desse rol, né? O exemplo mais emblemático para mim é da permuta. Agora, a minha forma de pensar essa questão de previsão no rol do artigo 167, ela é um pouquinho diferente da do legislador. Eu parto do princípio que, na nossa atividade, a gente precisa e deve observar sempre com rigor a lei, o que tem previsão em lei. A gente só pode praticar aquilo que a lei prevê. Agora, não me parece adequado o raciocínio tão simplista de que a gente só pode registrar aquilo que está no rol do artigo 67. Não me parece adequado essa restrição, né? Ou seja, há atos, fatos e negócios jurídicos que são passíveis de ingresso no registro de imóveis e não estão ou não estavam, em determinada altura da linha, do tempo, arrolados no rol do artigo 67. Um exemplo emblemático que a lei acabou por harmonizar é o próprio tombamento. Veja, doutora Maria Isabel, o tombamento eles têm previsão legal para ato de registro desde 1937, um decreto-lei decreto-lei de número 25 de 1937. Ou seja, desde aquela época, a gente já podia registrar o tombamento. Não é porque ele não estava arrolado no rol do artigo 67 que a gente não poderia registrar. Tanto assim que a nossa corregedoria aqui em São Paulo, na década de 80, regulamentou a matéria, trouxe várias outras decorrências do tombamento, como, por exemplo, as restrições que os imóveis vizinhos se submetem a respeito dessa restrição urbanística. Então, veja que a gente precisa bem compreender o espírito da coisa, né? Aquilo que a gente precisa analisar para fins de qualificação, do que, por vezes, ficar muito focado em questão de estar ou não no rol. Lógico que isso, na doutrina, a gente trabalha de modo muito mais técnico, dizendo que o que importa é a tipicidade do fato inscritível, ou seja, a presença de lei autorizativa do registro, e não necessariamente estar no rol do 671, 672, que são os atos de averbação, no caso do inciso 2. Então, esse tombamento, por exemplo, passou agora a constar do rol do abençoado do artigo 167. Então, para quem não registrava porque não estava no rol, agora está no rol. Então, o legislador harmonizou essa conversa para nós. Então, foram dois exemplos, né? A promessa da permuta, o tombamento, só para a gente entender um pouquinho da sistemática da coisa. Bom, além disso, né, o que me chama a atenção ainda nesse rol de competências? Uma boa novidade, na minha opinião, dessas novas atribuições, foi a possibilidade da averbação, uma averbação enunciativa, da existência de penhor, que é registrado no livro 3, Registro Auxiliar do Registro de Imóveis. Então, é possível que, quando for feito um registro de um penhor, e aqui no Registro de Imóveis a gente registra penhor industrial, penhor rural, né, ou pecuário ou agrícola, e quando a gente faz esse tipo de registro, seja através de um instrumento particular, público ou uma cédula de crédito, agora nós temos a possibilidade de promover a averbação, dando notícia da existência desse penhor na matrícula em que está situado o bem empenhado, né? Como nós sabemos, o penhor ele é uma garantia real que incide sobre o bem imóvel, e o bem imóvel, naturalmente, ele está situado em algum outro bem imóvel, então essa notícia, normalmente, ela é feita na matrícula do imóvel no qual se encontram situados os bens empenhados. A ideia do legislador foi amarrar o sistema de publicidade, né? Não deixar no ar nenhum tipo de problema para resolver, nenhum tipo de conflito para resolver no futuro.
Então, eu gostei bastante dessa introdução legislativa. A lei fala em averbação, inclusive, de ofício pelo oficial, ou seja, seria um complemento da rogação do interessado para registro do penhor. Eu registraria, então, o penhor no livro 3 auxiliar e averbaria na matrícula, no nosso livro 2, registro geral, por decorrência do primeiro registro. Tá? Essa averbação ela é sem valor, não onera a parte e faz todo sentido para amarrar o nosso sistema de publicidade. Então, com essa eu fecho aqui a nossa primeira parte de menção às questões de competência, né? E, em sequência, o que eu achei interessante também, e tantas foram as questões mais polêmicas da lei, que talvez uma ou outra mais singela, digamos assim, acaba por ficar um pouco de lado, mas são relevantes no nosso dia a dia. A questão da simplificação do título formal no caso da locação predial. Então, vocês devem perceber que o novo artigo 167, parágrafo único da Lei de Registros, foi introduzido pela 14382, agora dispensa, para fins de registro da locação na matrícula do imóvel, as testemunhas instrumentárias. Né? Normalmente, o contrato de locação chega até nós através de instrumento particular. E a lei exigia expressamente, antes da novidade legislativa, a presença das testemunhas instrumentárias. Então, a gente tinha um pouco de dificuldade disso, eventualmente não vinha com reconhecimento de firma. Então, gerava um certo desconforto, e agora o legislador tentando aí, facilitar o tráfico negocial, facilitar o ingresso desse contrato, desse vínculo obrigacional para ter eficácia real na matrícula do imóvel, através de uma facilitação aí, de acesso do título formal. Além disso, né, além dessa situação mais afeta ao título no seu caráter formal, o que chamou muita atenção, acho que de todos nós, né, isso se manteve desde a redação original da MP, foi a questão de procurar um processo de registro mais eficiente. Né? Em que sentido? Foram reduzidos alguns prazos. Né? A Lei 6.015, na sua redação original, ela falava do prazo da prenotação, que antes eram de 30 dias, agora pela nova lei de 20 dias úteis, mas não falava se o oficial tinha um prazo para registro, para qualificar, para fazer a exigência. Não, a gente fazia uma interpretação sistemática da lei para chegar a essa conclusão. Olha, se ele vai devolver, se ele vai fazer exigência, me parece razoável que a parte tenha um mínimo de tempo para cumprir a exigência. Então, as corregedorias trabalhavam em cima dessa ideia para fixar os prazos conforme cada um dos estados, conforme as realidades locais, e o fato é que agora a lei expressamente prevê o prazo geral de qualificação de 10 dias úteis. Isso foi muito interessante, né? Para, de fato, resolver a questão em âmbito nacional. Então, qualificação registral, títulos em sentido geral, 10 dias úteis, esse é o prazo. A gente não pode esquecer que o artigo 9º foi modificado. O artigo 9º está lá nas disposições gerais da lei, ou seja, se aplica a todas as especialidades, né? De modo que a contagem passa a ser em dias úteis, né? Para todos os prazos no registro de imóveis, também nas demais especialidades. Mas para nós aqui, focando mais no registro, então isso se aplica também para todos os prazos de procedimentos, os prazos de prenotação. Então, isso, a lei ficou bem claro, né, no artigo 9º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, e a contagem se dá na mesma sistemática do Código de Processo Civil. Então, isso foi pacificado. Então, como eu estava dizendo antes, o prazo de qualificação passou a ser de 10 dias úteis. Há algumas exceções em que os títulos são, digamos, um pouco mais simples, né, para fins de qualificação registral, como uma compra e venda simples, um cancelamento de garantia, a própria averbação de construção. São títulos que não demandam assim um exame tão profícuo, tão complexo, né? Lógico que a casuística pode caminhar em sentido um pouco mais divergente, para questões mais sensíveis, uma falta de uma CND, etc. Mas o fato é que, de maneira geral, esses títulos eles são um pouco mais
fáceis de serem trabalhados, razão pela qual o próprio legislador excepcionou a regra dos 10 dias e passou a estabelecer 5 dias úteis para esses títulos. Então, a gente precisa compreender um pouco mais que o espírito da lei foi agilizar, trazer eficiência, né? O mercado ele precisa de um oficial eficiente, de um oficial que cumpra prazo, de um oficial que entregue o título qualificado, com toda a segurança, da maneira mais eficiente possível. Então, essa foi a ideia do legislador, na minha opinião, né? Além disso, né, houve uma alteração na sistemática de expedição de certidões, né? Se estabeleceu com mais clareza na lei quais as modalidades das certidões, trouxe a MP, já na sua redação original, a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel, para a gente botar um fim na chamada negativa de ônus, né? Virou quase um mantra a certidão negativa de ônus aí nas instituições financeiras, e quando, na verdade, a gente sabe que se o imóvel está matriculado, está no sistema do Folio Real, se a gente tem uma certidão integral de inteiro teor da matrícula, se existe algum ônus no imóvel, efetivamente ele está lançado na matrícula. Então, vamos dizer assim, é chover no molhado o oficial ter que certificar que não tem ônus na matrícula se está espelhado a seu inteiro teor. Mas o fato é que a gente acabava fazendo essa certidão ao pé ali da ficha espelhada na certidão, para que se resolvesse aí problemas das partes, a necessidade das instituições financeiras, e o fato é que hoje o espírito da lei é tentar facilitar, até correlacionando um pouquinho a questão da proteção de dados. Então, a gente sabe, principalmente em cidades, em comarcas maiores, a gente pega matrícula na capital de empreendimentos com 100, 200, 300 fichas, né? Frente e verso de matrícula. Então, como é que você vai analisar isso? Como é que um leigo, um gerente de banco, para conceder um crédito, vai analisar se tem um ônus, se não tem, se a penhora foi cancelada, se tem disponibilidade ou não? Então, essa certidão da situação jurídica do imóvel veio para facilitar, inclusive também harmonizando-se com os princípios da LGPD. Isso só o tempo vai amadurecendo a sua aceitação nos ambientes de negócio, tá? Então, basicamente, em termos de eficiência do registro, esses seriam as diretrizes gerais. Além disso, né, a gente não pode deixar de falar de algumas atualizações que foram feitas no procedimento de retificação e procedimento de uso capião extrajudicial. Na retificação, acabou-se aqui com aquela ideia e necessidade de se notificar e buscar a anuência dos ocupantes, né? Quem é o ocupante? É aquele que tem posse, tem poder sobre a coisa, mas não tem título registrado, ele não é tabular, né? Então, havia esse entendimento, principalmente pelas normativas estaduais, de que era imprescindível a anuência ou notificação do ocupante, não só do titular tabular. Vamos imaginar lá um comodatário, alguém que comprou por um contrato de gaveta o imóvel não tem matrícula, que seja, alguma situação irregular no registro, né? E a pessoa está lá, exerce posse. Antes da lei era necessário notificar esse ocupante, de alguma forma. Agora, a lei dispensa isso e nós temos a necessidade de observar com um pouquinho mais de carinho, né, esses detalhes, esses procedimentos que foram atualizados nessa nova visão do legislador, no sentido de buscar eficiência, né? Se eu tenho um imóvel que tem o seu folio, que tem a sua matrícula, consta dele um registro, um título, uma compra e venda, uma aquisição, um título aquisitivo. Eu sei quem é o titular tabular. Aquele que está, o requerente do procedimento de retificação, identificou esse indivíduo. A troco de que eu preciso ir atrás da situação fática se o direito está garantido, né? Então, me parece bem em linha com essa ideia de eficiência, tá? Então, me parece que essa é a melhor forma de pensar essas atualizações. Com relação à questão da uso capião, houve uma tentativa de se evitar que os procedimentos de uso capião na via extrajudicial sejam abortados precocemente, né? Sejam interrompidos de maneira mais precoce.
de modo que, não raro, a gente recebe alguma impugnação de alguém que foi notificado, um vizinho, alguém que às vezes tem até uma desavença pessoal com aquele que está usucapindo o imóvel, e vai lá e simplesmente lança qualquer tipo de argumento para impugnar aquela pretensão do usucapião. E isso acaba sendo, na perspectiva legislativa anterior, um motivo impediente da continuidade da usucapião no registro de imóveis. Então, isso foi remodelado na visão do legislador, de modo que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado aqui. Então, se houver uma impugnação, o oficial agora tem o poder, ampliou um pouquinho a qualificação registral, no sentido de que ele pode analisar se aquela impugnação ela tem fundamento, ela é fundada ou ela é infundada. Estou impugnando porque eu não gosto dele, estou impugnando simplesmente porque eu não concordo. Isso não é motivo suficiente para eu barrar uma pretensão de reconhecimento da usucapião na via extrajudicial, mandar o cidadão com a sua pretensão para a via jurisdicional, a gente sabe que a coisa é muito mais complexa, muito mais morosa, né? Gastos enormes na via judicial, então não faz sentido. E o legislador acabou por assumir essa ideia, né, de que o oficial tem sim condições de verificar se tem ou não, se há ou não condições para que aquela impugnação seja motivo impediente da continuidade do procedimento. Se ela for completamente infundada, ainda há a possibilidade, né, de o impugnante, aquele que ofertou aquela impugnação que foi rejeitada de plano pelo oficial, se insurgir através de um procedimento de dúvida. A lei ainda flexibiliza essa possibilidade. Eu até estou vendo a manifestação do desembargador Ricardo Dipp, a quem nos honra aqui com a sua audiência. Eu deixo aqui meus mais sinceros cumprimentos. A gente não tem como não ser fã. A Maria Isabel acho que é um pouco suspeita, mas não tem como ser fã do desembargador Ricardo Dipp. Eu estava lendo um artigo lançado por ele recentemente sobre esse ponto da usucapião, e a qual o desembargador chama a atenção de que é uma situação anômala no nosso rito de suscitação de dúvida. É uma hipótese em que a pretensão do registro ela tem essa qualificação positiva, né? O oficial quer dar andamento na usucapião, e a gente vai deflagrar um procedimento de dúvida para uma situação de qualificação positiva, ou seja, normalmente se inverteu completamente a lógica do sistema, mas a ideia aqui, pelo menos o desiderato do legislador, foi por um motivo muito nobre de tentar manter a coisa na via extrajudicial. Então, são considerações que a gente precisa amadurecer um pouquinho aqui a respeito dessas alterações. E esse foi o Cartório Contemporâneo de hoje. Perdeu alguma parte desse programa? Temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal da CNR no YouTube. Nos vemos semana que vem, às 19 horas, na TV Justiça, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!